Artigo 46. São sujeitos à correção monetária, desde o vencimento até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, os créditos juntos a entidades submetidas aos regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial, mesmo quando esses regimes sejam convertidos em falência. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também, inciso 1, às operações realizadas posteriormente à decretação dos regimes referidos no caput deste artigo. Inciso 2. Às operações de empréstimo, financiamento, refinanciamento, assistência financeira de liquidez, cessão ou subrrogação de créditos ou cédulas hipotecárias, efetivação de garantia de depósitos do público ou de compra de obrigações passivas, inclusive as realizadas com recursos de fundos que tenham essas destinações. Inciso 3. Aos créditos anteriores à promulgação da Constituição. Inciso 4. Aos créditos das entidades da administração pública anteriores à promulgação da Constituição, não liquidados até 1 de janeiro de 1988. Artigo 47. Na liquidação dos débitos, inclusive suas renegociações e composições posteriores, ainda que ajuizados, decorrentes de quaisquer empréstimos concedidos por bancos e por instituições financeiras, não existirá correção monetária desde que o empréstimo tenha sido concedido. Inciso 1. Aos micro e pequenos empresários ou seus estabelecimentos no período de 28 de fevereiro de 1986 a 28 de fevereiro de 1987. Inciso 2. Ao mini, pequenos e médios produtores rurais, no período de 28 de fevereiro de 1986 a 31 de dezembro de 1987, desde que relativos a crédito rural. Parágrafo 1º. Consideram-se, para efeito deste artigo, microempresas as pessoas jurídicas e as firmas individuais com receitas anuais de até 10.000 obrigações do Tesouro Nacional, e pequenas empresas as pessoas jurídicas e as firmas individuais com receita anual de até 25.000 obrigações do Tesouro Nacional. Parágrafo 2º. A classificação de mini, pequeno e médio produtor rural será feita obedecendo-se às normas de crédito rural vigentes à época do contrato. Parágrafo 3º. A isenção da correção monetária a que se refere este artigo só será concedida nos seguintes casos. Inciso 1. Se a liquidação do débito inicial, acrescido de juros legais e taxas judiciais, vier a ser efetivada no prazo de 90 dias a contar da data da promulgação da Constituição. Inciso 2. Se a aplicação dos recursos não contrariar a finalidade do financiamento, cabendo o ônus da prova à instituição credora. Inciso 3. Se não for demonstrado pela instituição credora que o mutuário
dispõe de meios para o pagamento de seu débito, excluído desta demonstração seu estabelecimento, a casa de moradia e os instrumentos de trabalho e produção. Inciso 4. Se o financiamento inicial não ultrapassar o limite de 5.000 obrigações do Tesouro Nacional. Inciso 5. Se o beneficiário não for proprietário de mais de 5 módulos rurais. Parágrafo 4º. Os benefícios de que trata este artigo não se estendem aos débitos já quitados e aos devedores que sejam constituintes. Parágrafo 5º. No caso de operações com prazos de vencimento posteriores à data limite de liquidação da dívida, havendo interesse do mutuário, os bancos e as instituições financeiras promoverão, por instrumento próprio, alteração nas condições contratuais originais, de forma a ajustá-las ao presente benefício. Parágrafo 6º. A concessão do presente benefício por bancos comerciais privados, em nenhuma hipótese, acarretará ônus para o poder público, ainda que através de refinanciamento e repasse de recursos pelo Banco Central. Parágrafo 7º. No caso de repasse a agentes financeiros oficiais ou cooperativas de crédito, o ônus recairá sobre a fonte de recursos originária. Artigo 48. O Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor. Artigo 49. A lei disporá sobre o Instituto da Enfiteuse em imóveis urbanos, sendo facultada aos foreiros, no caso de sua extinção, a remissão dos aforamentos mediante aquisição do domínio direto, na conformidade do que dispuserem os respectivos contratos. Parágrafo 1º. Quando não existir cláusula contratual, serão adotados os critérios e bases hoje vigentes na legislação especial dos imóveis da União. Parágrafo 2º. Os direitos dos atuais ocupantes inscritos ficam assegurados pela aplicação de outra modalidade de contrato. Parágrafo 3º. A enfiteuse continuará sendo aplicada aos terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na faixa de segurança a partir da orla marítima. Parágrafo 4º. Remido o foro, o antigo titular do domínio direto deverá, no prazo de 90 dias, sob pena de responsabilidade, confiar à guarda do registro de imóveis competente toda a documentação a ele relativa. Artigo 50. Lei agrícola a ser promulgada no prazo de 1 ano disporá, nos termos da Constituição, sobre os objetivos e instrumentos de política agrícola, prioridades, planejamento de safras, comercialização, abastecimento interno, mercado externo e instituição de crédito fundiário. Artigo 51. Serão revistos pelo Congresso Nacional, através de comissão mista, nos 3 anos a contar da data da promulgação da Constituição, todas as doações, vendas e concessões de terras públicas com área superior a 3.000 hectares, realizadas no período
de 1º de janeiro de 1962 a 31 de dezembro de 1987. Parágrafo 1º. No tocante às vendas, a revisão será feita com base exclusivamente no critério de legalidade da operação. Parágrafo 2º. No caso de concessões e doações, a revisão obedecerá aos critérios de legalidade e de conveniência do interesse público. Parágrafo 3º. Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, comprovada a ilegalidade ou havendo interesse público, as terras reverterão ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Artigo 52. Até que sejam fixadas as condições do artigo 192, são vedados: Inciso 1. A instalação no país de novas agências de instituições financeiras domiciliadas no exterior. Inciso 2. O aumento do percentual de participação no capital de instituições financeiras com sede no país de pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no exterior. Parágrafo único. A vedação a que se refere este artigo não se aplica às autorizações resultantes de acordos internacionais de reciprocidade ou de interesse do governo brasileiro. Artigo 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos. Inciso 1. Aproveitamento no serviço público sem a exigência de concurso, com estabilidade. Inciso 2. Pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas, que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressalvado o direito de opção. Inciso 3. Em caso de morte, pensão à viúva, ou companheira, ou dependente, de forma proporcional, de valor igual à do inciso anterior. Inciso 4. Assistência médica, hospitalar e educacional, gratuita, extensiva aos dependentes. Inciso 5. Aposentadoria com proventos integrais aos 25 anos de serviço efetivo, em qualquer regime jurídico. Inciso 6. Prioridade na aquisição da casa própria para os que não a possuam ou para suas viúvas ou companheiras. Parágrafo único. A concessão da pensão especial do inciso 2 substitui, para todos os efeitos legais, qualquer outra pensão já concedida ao ex-combatente. Artigo 54. Os seringueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei nº 5.813, de 14 de setembro de 1943, e amparados pelo Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de setembro de 1946, receberão, quando carentes, pensão mensal vitalícia no valor
de 2 salários mínimos. Parágrafo 1º. O benefício é estendido aos seringueiros que, atendendo a apelo do governo brasileiro, contribuíram para o esforço de guerra, trabalhando na produção de borracha na região amazônica durante a Segunda Guerra Mundial. Parágrafo 2º. Os benefícios estabelecidos neste artigo são transferíveis aos dependentes reconhecidamente carentes. Parágrafo 3º. A concessão do benefício far-se-á conforme lei a ser proposta pelo Poder Executivo dentro de 150 dias da promulgação da Constituição. Artigo 54-A. Os seringueiros de que trata o artigo 54 deste ato das disposições constitucionais transitórias receberão indenização em parcela única no valor de R$ 25.000. Artigo 55. Até que seja aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 30% no mínimo do orçamento da Seguridade Social, excluído o seguro-desemprego, serão destinados ao setor de saúde. Artigo 56. Até que a lei disponha sobre o artigo 195, inciso 1, a arrecadação decorrente de, no mínimo, 5/6 percentuais, correspondentes à alíquota de contribuição de que trata o Decreto-Lei número 1940, de 25 de maio de 1982, alterada pelo Decreto-Lei número 2049, de 1º de agosto de 1983, pelo Decreto número 9236, de 8 de maio de 1985, e pela Lei número 7.611, de 8 de julho de 1987, passa a integrar a receita da Seguridade Social, ressalvados exclusivamente no exercício de 1988 os compromissos assumidos com programas e projetos em andamento. Artigo 57. Os débitos dos estados e dos municípios relativos às contribuições previdenciárias até 30 de junho de 1988 serão liquidados com correção monetária em 120 parcelas mensais, dispensados os juros e multas sobre eles incidentes, desde que os devedores requeiram o parcelamento e iniciem seu pagamento no prazo de 180 dias a contar da promulgação da Constituição. Parágrafo 1º. O montante a ser pago em cada um dos 2 primeiros anos não será inferior a 5% do total do débito consolidado e atualizado, sendo o restante dividido em parcelas mensais de igual valor. Parágrafo 2º. A liquidação poderá incluir pagamentos na forma de cessão de bens e prestação de serviços, nos termos da Lei nº 7.578, de 23 de dezembro de 1986. Parágrafo 3º. Em garantia do cumprimento do parcelamento, os estados e os municípios consignarão anualmente nos respectivos orçamentos as dotações necessárias ao pagamento de seus débitos. Parágrafo 4º. Descumprida qualquer das condições estabelecidas para a concessão do parcelamento, o débito será considerado vencido em sua totalidade,
sobre ele incidindo juros de mora. Nesta hipótese, parcela dos recursos correspondentes aos fundos de participação, destinada aos estados e municípios devedores, será bloqueada e repassada à Previdência Social para pagamento de seus débitos. Artigo 58. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte. Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios, atualizadas de acordo com este artigo, serão devidas e pagas a partir do 7º mês a contar da promulgação da Constituição. Artigo 59. Os projetos de lei relativos à organização da Seguridade Social e aos planos de custeio e de benefício serão apresentados no prazo máximo de 6 meses da promulgação da Constituição ao Congresso Nacional, que terá 6 meses para apreciá-los. Parágrafo único. Aprovados pelo Congresso Nacional, os planos serão implantados progressivamente nos 18 meses seguintes. Artigo 60. A complementação da União, referida no inciso 4 do caput do artigo 212-A da Constituição Federal, será implementada progressivamente até alcançar a proporção estabelecida no inciso 5 do caput do mesmo artigo, a partir de 1º de janeiro de 2021, nos seguintes valores mínimos. Inciso 1. 12% no primeiro ano. Inciso 2. 15% no segundo ano. Inciso 3. 17% no terceiro ano. Inciso 4. 19% no quarto ano. Inciso 5. 21% no quinto ano. Inciso 6. 23% no sexto ano. Parágrafo 1º. A parcela da complementação de que trata a alínea B do inciso 5 do caput do artigo 212-A da Constituição Federal observará, no mínimo, os seguintes valores. Inciso 1. 2 pontos percentuais no primeiro ano. Inciso 2. 5 pontos percentuais no segundo ano. Inciso 3. 6 inteiros e 25 centésimos pontos percentuais no terceiro ano. Inciso 4. 7 inteiros e 5 décimos pontos percentuais no quarto ano. Inciso 5. 9 pontos percentuais no quinto ano. Inciso 6. 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais no sexto ano. Parágrafo 2º. A parcela da complementação de que trata a linha C do inciso 5 do caput do artigo 212-A da Constituição Federal observará os seguintes valores. Inciso 1. 75 centésimos ponto percentual
no terceiro ano. Inciso 2. 1 inteiro e 5 décimos ponto percentual no quarto ano. Inciso 3. 2 pontos percentuais no quinto ano. Inciso 4. 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais no sexto ano. Artigo 60-A. Os critérios de distribuição da complementação da União e dos fundos a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 212-A da Constituição Federal serão revistos em seu sexto ano de vigência e, a partir dessa primeira revisão, periodicamente a cada 10 anos.